O texto deste conto foi traduzido pelo Google Audiolivros. Apresenta A Morte de Baldassare Silvandi, Visconde de Silvania. Conto escrito por Marcel Proust. Sobre o autor, Marcel Proust foi um romancista, ensaísta e crítico literário francês. Autor da obra-prima, Em Busca do Tempo Perdido, composta de 7 volumes, que foi publicada entre 1913 e 1927. Nascimento: 10 de julho de 1871, Neuilly-Alteaux-Passy, França. Falecimento: 18 de novembro de 1922, Paris, França. Início do conto. Dizem os poetas que Apolo cuidava dos rebanhos de Admeto, assim também cada homem é um deus disfarçado que se faz de tolo. Ralph Waldo Emerson. Não chore assim, mestre Alexis. Monsieur, o Visconde de Silvania, pode estar lhe dando um cavalo. Um cavalo grande, Beppo, ou um pônei. Talvez um cavalo grande, como o de Monsieur Cardanil. Mas por favor não chore assim. No seu 13º aniversário de todos os dias. A esperança de criar um cavalo e a lembrança de que ele tinha 13 anos fizeram os olhos de Alexis brilharem em meio às lágrimas. No entanto, ele não foi consolado porque teve que ir visitar seu tio, Baldassare Silvandi, Visconde de Silvania. Concedido, desde que ele ouviu que a doença de seu tio era incurável, Alexis foi vê-lo várias vezes. Mas entretanto tudo tinha mudado. Baldassare agora estava ciente de toda a extensão de sua doença e sabia que tinha no máximo 3 anos de vida. Sem, aliás, compreender por que a angústia não matara o tio, a certeza não o enlouquecera, Alexis sentia-se incapaz de suportar a dor de vê-lo. Convencido de que seu tio estaria falando com ele sobre seu fim iminente, Alexis não achou que tivesse forças não apenas para consolá-lo, mas também para conter os próprios soluços. Ele sempre adorou seu tio, o mais grandioso, mais bonito, mais jovem, mais animado, mais gentil de seus parentes. Ele amava seus olhos cinzentos, seu bigode loiro, seu colo, um profundo e doce lugar de deleite e refúgio quando Alexis era mais jovem, um lugar que parecia tão inatacável quanto uma cidadela, tão agradável quanto os cavalos de madeira de um carrossel, redondo e mais inviolável que um templo. Alexis, que desaprovava profundamente o guarda-roupa severo e sombrio do pai e sonhava com um futuro em que, sempre a cavalo, seria elegante como uma dama e esplêndido como um rei, reconheceu Baldassare como o que ele, o sobrinho, considerava o epítome mais sublime de um homem. Ele sabia que seu tio era bonito, que ele, Alexis, se parecia com ele. Ele também sabia que seu tio era inteligente, generoso e tão poderoso quanto um bispo ou um general. Para dizer a verdade, as críticas de seus pais ensinaram a Alexis que o Visconde tinha seus defeitos. Ele até se lembrou da raiva violenta de seu tio no dia em que seu primo Jean Gallias zombou dele. Seus olhos ardentes haviam insinuado as alegrias de sua vaidade quando o Duque de Parma lhe ofereceu a mão de sua irmã. Tentando disfarçar seu prazer, o Visconde cerrou os dentes em uma careta habitual que Alexis desprezava, e o menino lembrou-se do tom desdenhoso de seu tio ao falar com Lucrezia, que havia declarado abertamente que não se importava com sua música. Frequentemente, os pais de Alexis aludiam a outras coisas que seu tio havia feito e que o menino não entendia, embora os ouvisse sendo severamente condenados. Mas todos os defeitos de Baldassare, sua careta comum, tinham sem dúvida desapareceu. Quando soube que poderia estar morto em 2 anos, como deve ter ficado indiferente às zombarias de Jean Gallias, a sua amizade com o Duque de Parma e a sua própria música. Alexis imaginou seu tio ainda bonito, mas solene e ainda mais perfeito do que antes. Sim, solene e já não completamente deste mundo. Assim, uma pequena inquietação e terror se misturaram ao desespero do menino. Os cavalos já estavam atrelados há muito tempo, era eu quem deveria partir. O menino entrou na carruagem e desceu novamente para pedir ao seu tutor um conselho final. Quando Alexis falou, seu rosto ficou muito vermelho. Monsieur Legrand, é cerveja para meu tio acreditar ou não acreditar que eu sei que ele sabe que está morrendo. Ele não deve acreditar, Alexis. Mas e se ele tocar no assunto? Ele não vai tocar no assunto. Ele não vai tocar no assunto. Disse Alexis, atônito,
pois essa era a única alternativa que não havia previsto. Sempre que imaginava a visita ao tio, ouviu falar da morte com a doçura de um padre. Mas e se ele tocar no assunto depois de tudo? Você vai dizer a ele que ele está enganado. E se eu chorar? Você chorou demais esta manhã, não vai chorar na casa dele. Eu não vou chorar. Alesiso exclamou em desespero. Mas ele vai pensar que não me importo, que não o amo. Meu querido, doce tio. E ele começou a chorar. Sua mãe, perdendo a paciência, veio procurá-lo. Eles leem. Depois de entregar seu pequeno sobretudo a um criado que estava no vestíbulo, vestindo um libré verde e branco com as armas da Silvânia, Alesiz parou momentaneamente com sua mãe e ouviu uma melodia de violino vinda de uma sala adjacente. Em seguida, os visitantes eram conduzidos a um enorme átrio redondo e envidraçado, onde o Visconde passava grande parte de seu tempo. Ao entrar, deparava-se com o mar e, ao virar a cabeça, avistava gramados, pastos e matas. No outro extremo da sala havia 2 gatos, além de rosas, papoulas e vários instrumentos musicais. Os convidados esperaram um instante. Alesiz se lançou sobre a mãe. Ela pensou que ele queria beijá-la, mas, pressionando os lábios contra sua orelha, ele sussurrou: "Quantos anos tem meu tio?" "Ele fará 36 anos em junho." Alesiz quis perguntar: "Você acha que ele chegará aos 36?" Mas não ousou. Uma porta se abriu. Alesiz estremeceu. Uma doméstica disse: "O Visconde é daqui a pouco." Logo voltou a dona de casa, com 2 pavões e um cabrito, que o Visconde levava por toda parte. Então, mais passos foram ouvidos e a porta se abriu novamente. Não é nada, Alesiz pensou consigo mesmo, seu coração disparando sempre que ele ruído ouvido. Provavelmente um criado, sim, muito provavelmente um criado. Mas ao mesmo tempo ele ouviu uma voz assim: "Bonjour, meu pequeno Alesiz, desejo-lhe um feliz aniversário." Seu tio, beijando o menino, assustou-o. Ele deve ter sentido isso, pois, sem lhe dar mais atenção para que ele me recuperasse, o Visconde começou uma brilhante troca com a mãe de Alesiz, sua cunhada, que, desde a morte de sua mãe, era a pessoa que ele mais amava no mundo. Agora, Alesiz, tranquilizado, não sentia nada além de imensa ternura por aquele jovem ainda encantador, que estava um pouco mais pálido e tão heróico que fingia alegria naqueles trágicos minutos. O menino quis abraçá-lo, mas não ousou, com medo de minar as forças do tio e fazê-lo perder o autocontrole. Mais do que tudo, o olhar triste e doce do Visconde deu vontade de chorar ao menino. Alesiz sabia que aqueles olhos sempre foram tristes e, mesmo nos momentos mais alegres, pareciam implorar um consolo para sofrimentos que ele parecia não experimentar. Mas neste momento Alesiz acreditou que a tristeza de seu tio, corajosamente banida de sua conversa, refugiou-se em seus olhos, que, junto com suas bochechas encovadas, eram as únicas coisas sinceras sobre toda a sua pessoa. "Eu sei que você gostaria de conduzir uma carruagem e parelha, meu pequeno Alesiz", disse Baldassare. "Você terá um cavalo amanhã. No próximo ano um apóstrofo 11 completo pare e em 2 anos um apóstrofo 11 te dá a carruagem. Mas este ano talvez você aprenda a andar a cavalo. Vamos tentar quando eu voltar. Veja bem, definitivamente vou embora amanhã", acrescentou, "mas não por muito tempo. Um apóstrofo 11 estarei de volta em menos de um mês, e iremos para a matinê, você sabe, a comédia que prometi que levaria você." Alesiz sabia que o seu tio iria visitar um amigo por várias semanas. Ele também sabia que seu tio ainda tinha permissão para ir ao teatro, mas Alesiz estava completamente imbuído da ideia da morte, que o perturbara profundamente antes de sua vinda para cá, e por isso as palavras de seu tio lhe causaram um choque profundo e doloroso. "Eu não irei", Alesiz pensou consigo mesmo. Ele sofrerá terrivelmente quando ouvir a bufonaria dos atores e as risadas da plateia. "Qual era aquela linda melodia que ouvimos quando entramos?" de Alesiz perguntou a mãe. "Ah, você achou lindo!" Baldassare exclamou viva e alegremente. "É a canção de amor de que te falei." "Ele está fingindo?" Alesiz pensou consigo mesmo. Como pode o sucesso de sua música ainda lhe trará algum prazer? Nesse momento o rosto do Visconde assumiu uma expressão de profunda dor.
Suas bochechas empalideceram, ele franziu a testa, seus lábios franziram, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus! Alexis gritou mentalmente. Sua encenação é demais para ele. Meu pobre tio. Mas por que ele tem tanto medo de nos machucar? Por que ele está se forçando tanto? No entanto, as dores da paralisia geral, que às vezes espremia Baldassare como um espartilho de ferro, a tortura que muitas vezes deixava marcas em seu corpo e, apesar de todos os seus esforços, fazia seu rosto ficar com câimbras, já havia se dissipado. Depois de enxugar os olhos, ele retomou a mudança de bom humor. Estou enganada, a mãe de Alexis perguntou sem tato, ou o Duque de Parma tem sido menos amigável com você por algum tempo agora? O Duque de Parma. Baldassare estalou furiosamente. O Duque de Parma menos amigável. Você está brincando, minha querida. Ele me escreveu esta manhã, oferecendo-se para colocar seu castelo iliriano à minha disposição se o ar da montanha pudesse me ajudar. Ele deu um pulo, reativando sua terrível dor, que o fez parar para um momento. Assim que a dor passou, ele gritou para seu servo. Traga-me o olhar malicioso que está ao lado da minha cama. E então leu com voz animada, meu querido Baldassare, como estou entediado sem você, etc, etc. À medida que a amabilidade do príncipe se revelava no olhar malicioso, as feições de Baldassare se suavizavam e brilhavam com feliz confiança. De repente, provavelmente para disfarçar uma alegria que não lhe parecia muito sublime, cerrou os dentes e fez a careta de presa que Alexis julgara banida para sempre daquele rosto com a calma da morte. Com essa pequena careta enrugando os lábios de Baldassare como sempre fazia, as escamas caíram dos olhos de Alexis. Desde que estivera com o tio, ele acreditava, desejara ver o rosto de um moribundo para sempre separado das realidades enfadonhas e contendo apenas um sorriso trêmulo que era heroicamente contido, tristemente terno, celestial e liso. Agora o menino já não duvidava que, ao provocar Baldassare, Jean Galeazzo teria enfurecido como antes, nem Alexis duvidava que a alegria do doente, sua vontade de ir ao teatro não fosse enganosa nem corajosa, e que, chegando tão perto de morte, Baldassare continuaria pensando apenas na vida. Ao voltarem para casa, ocorreu vividamente a Alexis que ele também morrera algum dia e que embora ele tivesse muito mais a mim do que seu tio, ainda o velho jardineiro de Baldassare, rouco, e a prima do Visconde, a duquesa de Elério-Vris, certamente não viveria muito mais do que ele. No entanto, embora rico o suficiente para viver, Rocco continuou trabalhando sem parar para ganhar mais dinheiro e obter um prêmio por suas rosas. A duquesa, embora com 70 anos, tingia cuidadosamente o cabelo e pagava artigos de jornal que celebravam seu andar juvenil, suas elegantes receitas e os refinamentos de sua mesa e de sua mente. Esses exemplos, que não diminuíram o espanto de Alexis com sua atitude do tio, inspirava igual espanto que, crescendo graus, expandiu-se em um imenso estupor diante da odiosidade universal daquelas existências, não excluindo a dele, que retrocedem em direção à morte enquanto encaram a vida. Determinado a não imitar uma aberração tão chocante, Alexis, imitando os antigos profetas cuja glória havia aprendido, decidiu se retirar para o deserto com alguns de seus pequenos amigos e informou seus pais de seus planos. Felizmente, a vida, que era mais poderosa do que a zombaria deles e cujo leite doce e revigorante ele não havia drenado totalmente, estendeu o peito para dissuadi-lo. E ele voltou a beber com uma voracidade alegre, sua rica e crédula imaginação ouvindo ingenuamente as queixas daquela voracidade e fazendo maravilhosas reparações por suas esperanças arruinadas. Minha carne está triste, ai de mim. Stepan e Mallarmé no dia seguinte à visita de Alexis, o Visconde de Silvania deixou passar 3 ou 4 semanas no castelo próximo, onde a presença de numerosos convidados poderia distraí-lo da tristeza que se seguiu a muitos de seus ataques. Logo todos os seus prazeres estavam concentrados na companhia de uma jovem que dobrou seus prazeres compartilhando-os. Embora acreditasse que podia sentir que ela o amava, ele era um tanto reservado com ela, sabia que ela era absolutamente pura e que, além disso, ansiava pela chegada do marido. Além disso, Baldassare não tinha certeza se realmente a amava e sentia vagamente como seria pecaminoso desviá-la do caminho.
Posteriormente, ele nunca conseguiu se lembrar em que ponto a natureza de seu relacionamento havia mudado. Mas agora, como se por um acordo tácito que ele não podia mais identificar, ele beijou seus pulsos e colocou o braço em volta do pescoço dela. Pareciam tão felizes que uma noite ele foi mais longe, começou por beijá-la, em seguida, ele a acariciou sem parar e então beijou seus olhos, sua bochecha, seu lábio, sua garganta, as laterais de seu nariz. Os lábios sorridentes da jovem encontraram suas carícias no meio do caminho, e seus olhos brilharam em suas profundezas como piscinas aquecidas pelo sol. Enquanto isso, as carícias de Baldassare tornaram-se mais ousadas. Em certo momento ele olhou para ela, ficou impressionado com sua palidez, com o desespero infinito que manava de sua testa sem vida, de seus olhos cansados e doloridos, que choravam com olhares mais tristes do que lágrimas, por um instante, e então, com um esforço supremo, ela olhou para ele, erguendo os olhos suplicantes que imploravam por misericórdia ao mesmo tempo em que sua boca ávida, num movimento inconsciente e convulsivo, pedia mais beijos. Novamente dominados pelo prazer que pairava sobre eles na fragrância de seus beijos e na lembrança de suas carícias, os dois se lançaram um sobre o outro, fechando os olhos, aqueles olhos cruéis que lhes mostravam a angústia de suas almas. Eles não queriam ver aquela angústia, e ele, principalmente, fechou os olhos com todas as forças, como um carrasco arrependido que pressente que seu braço tremeria no instante em que ocorreu-se, em vez de imaginar sua vítima provocando sua raiva e forçando-o a saciá-la, ele pudesse olhá-lo no rosto e sentir sua dor por um momento. A noite havia chegado e ela ainda estava em seu quarto, os olhos vazios e sem lágrimas. Sem dizer uma palavra, ela partiu, beijando-lhe a mão com uma tristeza apaixonada. Ele, porém, não conseguia dormir, e se cochilava por um momento, estremecia ao sentir sobre si os olhos desesperados e melancólicos da gentil vítima. De repente, ele a imaginou como ela deveria estar agora, sem dormir também, e se sentindo tão sozinha. Vestiu-se e caminhou solenemente para o quarto dela, sem ousar fazer barulho com medo de acordá-la se ela dormisse, mas sem ousar voltar para seu quarto, onde o céu e a terra e sua alma o sufocavam sob seu peso. Ele ficou ali, na soleira dela, acreditando a todo momento que não poderia se conter nem mais um instante que estava prestes a entrar. Ele podia perceber, ele estava apavorado com a ideia de entregá-la cruelmente ao remorso e ao desespero, em vez de deixá-la encontrar um momento de paz além de suas garras. Ele ficou lá no limiar, cantando ou ajoelhado ou deitado. De manhã, Baldassare, gelado mas calmo, voltou para o quarto, dormiu longamente e acordou com uma profunda sensação de bem-estar. Eles forçaram sua engenhosidade para aliviar a consciência um do outro, acostumaram-se ao remorso, que diminuiu, ao prazer, que também se tornou menos intenso, e quando ele voltou para Silvânia, ele, como ela, tinha apenas uma lembrança agradável e ligeiramente fria daqueles cruéis e ardentes minutos. Sua juventude ruge dentro dele, ele não ouve. Madame de Sévigné quando Alexis, em seu 14º aniversário, foi ver seu tio Baldassare, ele não caiu, embora os antecipando, vítima das violentas emoções do ano anterior. Ao desenvolver sua força, as cavalgadas incessantes no cavalo que seu tio lhe dera acalmaram os nervos do menino e despertaram nele aquele espírito constante de boa saúde, uma sensação que acompanha a juventude como uma vaga noção da profundidade de seus recursos e do poder de sua alegria. Sob a brisa trazida por seu galope, ele sentiu seu peito crescer como uma vela, seu corpo arder como um fogo de inverno e sua testa tão fria quanto a folhagem fugidia que o envolvia quando ele avançava. E então, ao voltar para casa, ele esticou seu corpo sob água fria e relaxou por longos períodos de digestão saborosa, pelo que todas essas experiências aumentaram suas forças vitais, que, depois de ser o orgulho tumultuado de Baldassare, o abandonaram para sempre, para alegrar as almas mais jovens que algum dia desertariam por sua vez. Nada em Alexis agora poderia vacilar por causa da fraqueza de seu tio, poderia morrer por causa da morte iminente de seu tio. O alegre zumbido do sangue do sobrinho nas veias e dos desejos na mente abafava as queixas exaustas do doente. Alexis havia entrado naquele período ardente em que o corpo trabalha tão vigorosamente para erguer seus palácios entre a carne e a alma que a alma rapidamente parece ter desaparecido, até o dia em que a doença ou a tristeza lentamente minaram as barreiras e transcenderam a fissura dolorosa,
permitindo que a alma reapareça. Alesis agora estava acostumado com a doença fatal de seu tio, assim como nós estamos com todas as coisas que duram ao nosso redor, e porque outrora fizera o sobrinho chorar como os mortos nos fazem chorar, o menino, embora o tio ainda estivesse vivo, tratava-o como um morto, começava a esquecê-lo. Quando seu tio lhe disse naquele dia, meu pequeno Alesis, estou lhe dando a carruagem junto com o segundo cavalo, o menino entendeu o que seu tio estava pensando, caso contrário, você pode nunca conseguir a carruagem, e Alesis sabia que era um pensamento extremamente triste. Mas ele não sentiu que era triste, pois não havia mais espaço para uma tristeza profunda. Vários dias depois, o menino, enquanto lia, ficou impressionado com a descrição de um vilão que não se comoveu com o afeto mais pungente de um moribundo homem que o adorava. Naquela noite, o medo de ser o vilão, em quem ele pensava ver o seu próprio retrato, impediu de adormecer. No dia seguinte, porém, deu um passeio a cavalo tão maravilhoso, trabalhou tão bem e sentiu, aliás, tanto carinho pelos parentes vivos que voltou a se divertir sem escrúpulos e a dormir sem remorsos. Enquanto isso, o Visconde de Silvania, que não conseguia mais andar, raramente saía de seu castelo. Seus amigos e sua família estavam com ele o dia todo, e ele podia confessar a mais censurável loucura, a mais absurda extravagância, declarar o mais flagrante paradoxo ou insinuar a mais chocante falha sem que seus parentes o reprovassem ou seus amigos fizessem piadas ou discordassem com ele. Era como se o tivessem absolvido tacitamente de qualquer responsabilidade por seus atos e palavras. Acima de tudo, pareciam tentar impedi-lo de ouvir os últimos sons, abafar com doçura, se não abafar com ternura, os últimos rangidos de seu corpo, do qual a vida se esvaía. Ele passou longas e encantadoras horas reclinado e tendo um tete-a-tete consigo mesmo, o único convidado que ele havia deixado de convidar para jantar em sua vida. Procurou enfeitar o corpo sofredor, encostar-se resignado no parapeito da janela, contemplando o mar, uma alegria melancólica. Com ardente tristeza contemplou longamente a cena da sua morte, revisando-a incessantemente como uma obra de arte e rodeando-a de imagens deste mundo. Imagens que ainda impregnavam seu pensamento, mas que, já lhe escapando no seu gradual partida, tornou-se vago e belo. Sua imaginação já esboçava sua despedida da Duquesa Oliviane, sua grande amiga platônica, cujo salão ele havia dirigido, embora reunisse todos os nobres mais grandiosos, os astras mais gloriosos e as mentes mais brilhantes da Europa. Ele sentiu que já podia ler o relato de sua última conversa com a duquesa. O sol já se punha e o mar, vislumbrado por entre as macieiras, era lilás. Tão arejados quanto coroas pálidas e desbotadas e persistentes como arrependimentos, nuvens azuis e rosadas secaram ao longo do horizonte. Uma fileira melancólica de choupes mergulhou nas sombras, seus topos resignados permanecendo em uma rosa de igreja, os raios finais, atravessando os galhos sem tocar os troncos, atribuíam guirlandas de luz a essas balaustradas de escuridão. A brisa misturava os três aromas do oceano, folhas molhadas e leite. Nunca se a paisagem silvaniana suavizasse a melancolia da noite de forma mais voluptuosa. Eu te amei muito, mas te dei tão pouco, meu pobre amigo, disse ela. Do que você está falando, Oliviane? O que quer dizer com você me deu tão Lily? Você deu tanto mais quanto menos eu pedi a você e, na verdade, muito mais do que se nossos sentidos tivessem desempenhado algum papel em nosso afeto. Eu te adorava aí, sobrenatural como uma Madonna e gentil como uma ama de leite, você me embalou. Amei-te com um afeto cuja aguda sagacidade nunca foi prejudicada por qualquer esperança de prazer carnal. Que amizade incomparável você me deu em troca, que chá delicioso, conversa enfeitada de forma natural, e quantos buquês de rosas frescas. Só tu, com tuas mãos maternais e expressivas, soubeste refrescar minha testa febril, pingar mel entre meus lábios ressequidos e colocar imagens nobres em minha vida. Meu querido amigo, dê-me suas mãos e deixe-me beijá-las. Com todos os seus sentidos e todo o seu coração ainda amava. Pia, a pequena princesa siracusiana, que sorria com um amor furioso e invencível por Castruccio, e era a indiferença dela por Baldassare que ocasionalmente o lembrava de uma realidade mais cruel que, no entanto, ele lutou para até os últimos dias,
Ele havia participado de algumas festividades, onde, passeando com ela no braço, pensava que poderia humilhar seu rival, mas mesmo ao passear a seu lado, o Visconde pressentia que os seus olhos profundos se distraíam com outro amor, que ela procurava esconder apenas por pena do doente. E agora até isso estava além dele. Os movimentos de suas pernas tornaram-se tão desequilibrados que ele não conseguia mais sair. No entanto, ela aparecia com frequência aí, como se juntasse aos outros na sua vasta conspiração de doçura, falava-lhe incessantemente com uma ternura engenhosa que nunca mais foi desmentida, como no passado, pelo grito da sua indiferença ou a confissão de sua raiva. E dela mais do que de qualquer outra pessoa, ele sentia o apaziguamento criado por aquela doçura se espalhando sobre ele e o deliciando. Mas então um dia, quando Baldassare estava se levantando de sua cadeira para ir para a mesa de jantar, sua casa atônito viu andando com muita cerveja. Mandou chamar o médico, que adiou o diagnóstico. No dia seguinte, Baldassare andava normalmente. Uma semana depois, ele foi autorizado a sair. Seus parentes sentiram uma imensa esperança. O médico acreditava que uma doença nervosa simples e curável poderia ter inicialmente apresentado sintomas de paralisia geral, que agora começavam a desaparecer. Ele apresentou suas especulações a Baldassare como uma certeza: você está salvo. O condenado expressou profunda alegria ao saber de sua suspensão. Mas após um intervalo de grande melhora, uma ansiedade aguda começou a perfurar sua alegria, que já havia enfraquecido pelo breve hábito. Protegia-se das inclemências da vida naquela atmosfera propícia de suavidade envolvente, de descanso forçado e meditação livre, e o desejo de morte começou a germinar obscuramente dentro dele. Ele estava longe de suspeitar, e sentia apenas uma vaga ansiedade ao pensar em recomeçar, suportar os golpes aos quais não estava mais acostumado e perder o afeto que o cercava. Ele também sentiu confusamente que era errado buscar perdão no prazer ou no como agora que ele havia conhecido a si mesmo, o estrangeiro fraterno que, enquanto observava os barcos que sulcavam o mar, havia conversado com ele por horas a fio, tão longe, próximo, em si mesmo. Como se agora sentisse o despertar de um amor novo e desconhecido pelo solo ingênuo, como um jovem que ignora a localização de sua pátria original. Ele ansiava pela morte, enquanto inicialmente sentira que estava indo para o exílio Ele expressou uma ideia, e Jean Galès, que sabia que Baldassare estava curado, discordou violentamente e zombou dele. Sua cunhada, que o visitava todas as manhãs e todas as noites há 2 meses, não aparecia há 2 dias. Isso foi demais. Há muito ele não estava acostumado com o fardo da vida e não queria carregá-lo novamente. Pois a vida não o havia recapturado com seus encantos. Suas forças foram restauradas e, com elas, todos os seus desejos de viver. Ele saiu, começou a viver novamente e morreu um segundo para si mesmo. Ao fim de 1 mês, os sintomas de paralisia geral voltaram. Pouco a pouco, como no passado, a caminhada tornou-se difícil, impossível, gradualmente o suficiente para ele se ajustar ao retorno à morte e para que eu olhasse para o outro lado. Sua recaída não teve nem mesmo a qualidade do primeiro ataque, ao final do qual ele começou a se afastar da vida, não para vê-la em sua realidade, mas para vê-la como uma dor. Agora, ao contrário, tornava-se cada vez mais egoísta, irascível, perdendo de aproveitar. Sua cunhada, a quem ele amava tenamente, era a única pessoa que adoçava seu fim que se aproximava, pois ela vinha várias vezes por dia com Alexis. Uma tarde, quando ela estava a caminho para ver o Visconde, e sua carruagem estava quase chegando, os cavalos dispararam, ela foi violentamente atirada ao chão, depois pisoteada por um cavaleiro que passava galopando, inconsciente, com o crânio fraturado. Ela foi carregada para a casa de Baldassare. O cocheiro, que saiu ileso, prontamente anunciou o acidente ao Visconde, que ficou lívido. Ele cerrou os dentes, seus olhos flamejantes saltaram das órbitas e, em um terrível acesso de raiva, vociferou e vociferou contra o cocheiro, sem parar, mas aparentemente sua explosão violenta pretendia abafar um doloroso grito de socorro, que só podia ser ouvido durante as pausas. Era como se um inválido gemesse ao lado do furioso Visconde. Logo esses gemidos, inicialmente fracos, abafaram seus gritos de raiva, e o homem em prantos desabou em uma cadeira.
Em seguida, ele queria lavar o rosto para que sua cunhada não fosse perturbado pelos vestígios de sua dor. O doméstico balançou a cabeça tristemente. A mulher ferida não havia recuperado a consciência. O Visconde passou 2 dias e 2 noites desesperados ao lado da cama da cunhada. Ela pode morrer a qualquer momento. Na segunda noite, o médico evitou uma operação arriscada. Na terceira manhã, sua febre havia diminuído e a paciente sorriu para Baldassare, que, incapaz de conter as lágrimas, chorou e chorou de alegria. Quando a morte se aproximou dele pouco a pouco, ele se recusou a enfrentá-la. Agora ele de repente se viu em sua presença. A morte o havia aterrorizado ao ameaçar seu bem mais precioso. O Visconde implorou a morte, levou-a à misericórdia. Ele se sentia forte e livre, orgulhoso de ver que sua própria vida não era tão preciosa para ele quanto a de sua cunhada, e que sentia tanto desprezo por sua própria vida quanto pena pela dela. Ele agora encarava a morte de frente e não via mais as cenas que cercariam sua morte. Quis permanecer assim até o fim, não mais presa de suas mentiras, que, tentando trazer-lhe uma bela e maravilhosa agonia, teriam acrescentado a gota d'água às suas profanações, sujando os mistérios de sua morte, assim como havia acontecido. Ocultou dele os mistérios de sua vida. Amanhã, e amanhã, e amanhã rasteja neste ritmo de dia para dia, até a última sílaba de me registrou, e todos os nossos ontens iluminaram os tolos o caminho para a morte empoeirada. Apague, apague, breve vela. A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre ator que se pavoneia e se preocupa em sua hora no palco e então não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de sono e fúria, significando nada. Shakespeare, as emoções e desmaio de Macbeth e Baldassare durante a doença de sua cunhada intensificaram o avanço de sua própria doença. Acabara de ouvir do confessor que lhe faltava apenas um mês, eram 10 da manhã, a chuva caía torrencialmente. Uma carruagem parou em frente ao castelo. Era a duquesa Oliviane. Anteriormente, ao adornar harmoniosamente as cenas de sua morte, ele havia dito a si mesmo: será em uma noite clara. O sol vai se pôr, e o mar, vislumbrado por entre as macieiras, será lilás. Tão etéreas quanto coroas pálidas e desbotadas e persistentes como lamentos, nuvens azuis e rosadas irão flutuar ao longo do horizonte. Foi às 10 da manhã, debaixo de um aguaceiro, sob um céu fétido e baixo, que a duquesa Oliviane chegou, exausto por sua doença, totalmente absorto em interesses mais elevados e não mais sentindo a graça das coisas que antes estimava como um encanto, o valor e a refinada glória da vida. Baldassare fez seu servo dizer à duquesa que ele era muito fraco. Ela insistiu, mas ele não quis recebê-la. Ele nem estava agindo por necessidade, ela não significava mais nada para ele. A morte rompera rapidamente os laços cuja escravização ele temia há várias semanas. Quando tentava pensar em Oliviane, nada se apresentava em sua mente, os olhos de sua imaginação e de sua vaidade haviam se fechado. No entanto, cerca de uma semana antes de sua morte, seu ciúme furioso foi despertado pelo anúncio de que a duquesa da Boêmia estava dando um baile, no qual Pia lideraria a coligação com Castruccio, que partiria para a Dinamarca no dia seguinte. O Visconde exigiu ver Pia, sua cunhada relutou em convocá-la, ele acreditava que eles impediam de vê-la, que o perseguiam, ele perdeu paciência, então, para evitar atormentá-lo, eles mandaram chamá-la imediatamente. Quando ela chegou, ele estava perfeitamente calmo, mas profundamente triste. Ele a puxou para perto de sua cama e imediatamente falou sobre o baile sendo hospedado pela duquesa da Boêmia. Ele disse: não somos parentes, então você não vai usar luto por mim, mas eu tenho que te peço um favor, não vá a baile, me prometa que não vai. Eles travaram olhares, mostrando suas almas no limite de suas pupilas, suas almas melancólicas e apaixonadas, que a morte não foi capaz de unir. Ele entendeu sua hesitação, seus lábios se contorcendo de dor, ele murmurou: gentilmente, não me prometa, afinal. Não quebre uma promessa feita a um moribundo. Se você não tem certeza de si mesmo, não me prometa nada. Não posso prometer isso, não o vejo há 2 meses e talvez nunca mais o veja, se eu perder Bali, ficarei inconsolável por toda a eternidade. Você está certo,
já que você o ama, e já que a morte pode vir. Ponto. E como você ainda está vivo com todas as suas forças. Mas você pode fazer uma coisinha para mim, para despistar as pessoas. Você seria obrigado a passar um pouco de mim comigo no baile. Subtraia isso de mim da sua noite. Convide minha alma a relembrar alguns momentos com você. Pense um pouco em mim. Eu mal posso prometer isso a você. O baile será tão breve. Mesmo que eu não vá embora, um apóstrofo 11 mal me tem para vê-lo. Mas um apóstrofo 11 dá a você um momento todos os dias depois disso. Você não vai conseguir, vai me esquecer, mas se depois de um ano, infelizmente, talvez mais, um texto triste, uma morte, ou uma noite chuvosa te fez lembrar de mim, podes oferecer-me algum altruísmo. Eu nunca poderei vê-lo novamente. Exceto em minha alma, e isso exigiria que pensássemos um no outro simultaneamente. Um apóstrofo 11 penso em você para sempre, para que minha alma permaneça aberta para você infinitamente, caso você queira entrar nela. Mas o visitante vai me deixar esperando por muito tempo. As chuvas de novembro terão devastado as flores de meu túmulo, junho as terá queimado e minha alma sempre chorará impacientemente. Ah! Espero que um dia a visão de uma lembrança, a repetição de um aniversário, a inclinação de seus pensamentos guiem sua memória dentro do círculo de minha ternura. Será então como se eu tivesse ouvido você, percebido você. Um feitiço mágico cobrirá tudo de flores para sua chegada. Pense no homem morto. Mas, infelizmente, posso esperar que a morte e sua gravidade realizem o que a vida com seus ardores, e nossas lágrimas, e nossas alegrias, e nossos lábios fora. Agora rachem coração nobre. Boa noite, doce príncipe, e revoadas de anjos cantam para o teu descanso. Shakespeare, Hamlet. Enquanto isso, uma febre violenta acompanhada de delírio nunca abandonou o Visconde. Sua cama havia sido transferida para a vasta rotunda onde Alesis o via em seu aniversário de 13 anos, ainda tão alegre. Ali o doente podia observar o mar, o cais e, do outro lado, os pastos e as matas. De vez em quando, ele começava a falar, mas suas palavras não apresentavam vestígios dos pensamentos do alto que, nas últimas semanas, o haviam purificado com suas visitas. Amaldiçoando ferozmente uma pessoa invisível que o provocava, ele repetia que era o primeiro músico do século e o mais ilustre aristocrata do universo. Então, de repente calmo, ele disse a seus cocheiros para levá-lo a alguma toca baixa, para selar os cavalos para a caça. Pediu fiança para convidar todos os soberanos europeus para um jantar em comemoração ao seu casamento com a irmã do Duque de Parma. Horrorizado por não poder pagar uma dívida de jogo, ele pegou a faca de papel ao lado de sua cama e apontou-a como uma arma. Ele despachou mensageiros para descobrir se o policial que espancou na noite anterior estava morto e, rindo, murmurou obscenidades para alguém cuja mão ele pensava estar segurando. Aqueles anjos exterminadores conhecidos como vontade e pensamento não estavam mais presentes para conduzir os espíritos malignos de seus sentidos e as emanações vis de sua memória de volta à escuridão. 3 dias depois, por volta das 5 horas, acordou como de um pesadelo de que é responsável um sonhador, mas do qual mal se lembra. Ele perguntou se algum amigo ou parente esteve aqui durante as horas em que ele apresentou uma imagem apenas de sua parte mais humilde, arcaica e excêntrica, e ele disse a seus servos que, se ele começasse a delirar, eles deveriam mandar seus visitantes embora imediatamente e não deveriam readmiti-los até que ele recuperasse a consciência. Ele levantou os olhos, examinou a sala e sorriu para seu gato preto, que, empoleirado em um vaso chinês, brincava com um crisântemo e inalava sua fragrância com um gesto de mímica. Despediu a todos e conversou longamente com o sacerdote que o vigiava. No entanto, ele se recusou a comungar e pediu ao médico que dissesse que o estômago do paciente não estava em condições de tolerar uma hóstia. 1 hora depois ele fez o criado trazer sua cunhada e Jean Galés. Ele disse, estou resignado, estou feliz por morrer e vir para diante de Deus. O ar estava tão ameno que abriram as janelas voltadas para o mar, mas não vendo, e porque o vento que soprava da direção oposta era muito forte, eles não abriram as janelas que davam para os pastos e as matas. Baldassare mandou que arrastassem sua cama para perto das janelas abertas. Um barco era apenas farejando o mar,
guiados por marinheiros rebocando as linhas no pier. Um belo grumete de cerca de 15 anos estava inclinado sobre a proa, cada onda parecia prestes a jogá-lo na água, mas ele se manteve firme em suas pernas sólidas. Com um cachimbo em chamas entre os lábios salgados pelo vento, ele estendeu sua rede para pescar. E o mesmo vento que soprava na vela soprava na rotunda, esfriando as bochechas de Baldassare e fazendo um pedaço de papel flutuar pela sala. Ele virou a cabeça para evitar ver o feliz quadro de prazeres que amara apaixonadamente e que nunca mais desfrutaria. Ele olhou para o porto, um navio de 3 mastros foi lançado. É o navio que vai para as Índias, disse Jean Galès. Baldassare não conseguia distinguir as pessoas que agitavam os lenços no cais, mas sentia a sua sede do desconhecido, uma sede que lhes ressecava os olhos. Aquela gente ainda tinha muito para viver, para conhecer, para sentir. Ergueu-se a âncora, ergueram-se os gritos, o navio cortou o mar escuro, rumo a poente, onde, numa bruma dourada, a luz confundia os botes com as nuvens, murmurando promessas nebulosas e irresistíveis aos navegantes. Baldassare mandou os criados fecharem as janelas deste lado da rotunda e abrirem as que davam para os pastos e as matas. Ele olhou para os campos, mas ainda podia ouvir os gritos de despedida do trimestre e podia ver o grumete segurando o cachimbo entre os dentes e estendendo as redes. A mão de Baldassare estremeceu febrilmente. De repente, ele ouviu um leve e prateado baque tão profundo e indistinto quanto a batida de um coração. Era o repicar dos sinos de uma aldeia longínqua, um som que, graças ao ar límpido do entardecer e à brisa favorável, percorrera muitos quilômetros de planícies e rios para ser captado pelo seu ouvido infalível. Era uma voz atual e antiga. Agora ele ouvia seu coração bater no voo harmonioso dos sinos, o som parando no momento em que pareciam inalar isso, então exalando com eles em uma respiração longa e fraca. Ao longo de sua vida, ao ouvir sinos distantes, ele espontaneamente se lembrava de sua doçura no ar da noite quando menino, atravessava os campos a caminho de casa para o castelo. Nesse instante o médico acenou para todos, dizendo, é o fim. Baldassare resmungava, de olhos fechados, e seu coração escutava os sinos, que seu ouvido, paralisado pela morte iminente, não conseguia captar. Ele viu sua mãe beijando quando ele voltou, depois o empurrando para a cama à noite, esfregando seus pés para aquecê-los, permanecendo com ele se ele não conseguisse dormir. Lembrou-se de seu Robinson Crusoe e das noites no jardim que sua irmã cantava. Lembrou-se das palavras de seu tutor, que previu que um dia ele seria um grande músico, e lembrou-se da reação emocionada de sua mãe, que ela tentou, mas não conseguiu esconder. Agora não havia mais tempo para realizar as expectativas apaixonadas de sua mãe e de sua irmã, a quem ele havia desapontado tão cruelmente. Ele viu a grande tilha sob a qual havia ficado noivo e viu o dia em que seu noivado foi desfeito, e apenas sua mãe conseguiu consolá-lo. Ele acreditava estar beijando sua velha babá e segurando seu primeiro violino. Ele via todas essas coisas numa distância luminosa tão doce e triste quanto aquela que as janelas voltadas para os campos olhavam mas não viam. Ele viu todas essas coisas e, no entanto, nem mesmo 2 segundos se passaram desde que o médico ouviu seu coração e disse, é o fim. O médico levantou-se, dizendo, acabou. Aliás, sua mãe e Jean Galès se ajoelharam junto com o Duque de Parma, que acabava de chegar. Os servos choravam na porta aberta. Final deste audiolivro.